Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula do Pré-ENEM de hoje. Eu sou a professora Jamaica Kelly, professora de Geografia, e hoje a nossa aula é uma continuidade sobre agropecuária. Lembrando que essa aula tem 3 partes, parte 1, parte 2, parte 3. Hoje nós vamos dar continuidade a essa aula juntamente com os exercícios. Então, vamos para a nossa aula e hoje nós vamos continuar falando sobre agropecuária no Brasil. Então, como eu disse, essa aula ela é dividida em 3 partes e para rever as outras aulas vocês podem estar acessando as nossas plataformas. Bom, hoje eu quero falar um pouco da agropecuária do Brasil em um contexto muito discutido atualmente, que a gente chama na geografia de agronegócio. Aqui eu quero que vocês observem o desenvolvimento de um mapa mental que mostra toda a cadeia produtiva desse setor econômico chamado de agronegócio. Então, o que é o agronegócio? O agronegócio é um termo utilizado para fazer referência a todo esse contexto socioespacial da produção agropecuária, incluindo todos os serviços, todas as técnicas e também equipamentos a ele relacionados. Então, direto e indiretamente, conforme vocês podem estar observando no nosso mapa mental. Esse mapa mental, ele tem como título assim: a globalização e as novas tecnologias de telecomunicação. Então, toda essa tecnologia, todo esse processo de globalização, ele está interligado. Aliás, ele está interligando aí todas as etapas do agronegócio. Por exemplo, a gente vai observar no mapa algumas características próprias aí do agronegócio. Por exemplo, vamos lá. A gente observa, por exemplo, que o agronegócio se trata de uma elevada concentração de investimentos. O agronegócio ele também vai interligar toda uma cadeia produtiva. A gente pode observar que o setor da economia, ele envolve toda uma cadeia produtiva com a realização aí de atividades, que vão incluir a produção agrícola, o consumo e compra de adubos, fertilizantes, o desenvolvimento de máquinas agrícolas e todo o processo de industrialização de produtos oriundos do campo. A gente pode, por exemplo, classificar alguns desses produtos, como óleo, café solúvel, a própria soja, o milho, dentre uma variedade aí enorme de produtos. Então, o desenvolvimento de tecnologias para tornar todo esse processo e suas atividades aí de forma mais dinâmica. Então, vai abranger estudos científicos relacionados com o campo e as áreas como a biotecnologia, até a meteorologia e a climatologia. Então, essa é toda a cadeia produtiva interligada ao agronegócio que tem como objetivo aí elevar principalmente a produção agrícola. E também, como vocês podem ver, o agronegócio ele está interligado, volto a repetir, com os 3 setores da economia: setor primário, setor secundário e também com o setor terciário. Novamente, enfatizar que o agronegócio ele vai trazer aí toda uma diversidade para o campo e também vai trazer toda uma dinâmica para dentro da cidade também. Então, esse é o nosso mapa mental aí do agronegócio, e se vocês quiserem estar tirando um print dessa tela, é bem interessante para vocês estarem revendo depois. Então, todo esse processo de produção da agropecuária, estão inclusos todos os serviços, técnicas utilizadas e também os equipamentos aí de maneira direta ou indiretamente. Esse é o que a gente chama aí de agronegócio e que faz parte hoje da atividade agropecuária brasileira, está presente aí no campo brasileiro. Bom, a gente também, falando do agronegócio, a gente não pode deixar de falar de algo muito importante que está acontecendo e que pode cair, por exemplo, em questões do Enem. É o que a gente chama de arco do desmatamento. Mas o que é o arco do desmatamento? Ele ocorre principalmente na floresta amazônica. Vocês vão observar no mapa
a gente tem o mapa do Brasil, e esse mapa do Brasil, ele tem uma faixa representada aí pela cor vermelha, e essa faixa diz respeito justamente ao avanço do desmatamento por essas frentes agropecuárias, que vêm principalmente da região Nordeste e da região Centro-Oeste. Esse é o arco do desmatamento, conforme vocês vão observar aí no mapa do desmatamento no Brasil. Mas falando um pouco mais sobre o arco do desmatamento, apesar da sua importância, a floresta amazônica ela é constantemente ameaçada pela ação do desmatamento, e esse desmatamento ocorre justamente por causa do avanço dessa frente agropecuária, como eu disse, e é a região que apresenta maiores índices de desmatamento atualmente, e é aquela onde a fronteira agrícola avança em direção à floresta. São mais ou menos 500 mil quilômetros quadrados aí de terras que vão do sudeste do Pará para o oeste, passando por estados do Mato Grosso, Rondônia e Acre. Essa porção de terra, como eu disse, ela é chamada de Arco do Desmatamento na Amazônia, e ela vem representada aí no mapa por uma faixa vermelha que vai justamente passando por vários estados, sendo aí fazendo menção ao avanço do desmatamento nessa região. Só lembrando que nós já vimos um pouco, já estudamos aí um pouco sobre os domínios morfoclimáticos e também sobre o bioma amazônico. Se vocês quiserem estar revendo, acessem a plataforma. Bom, agora nós vamos para os nossos exercícios. O nosso exercício de hoje, ele é bem interessante porque ele vai trazer um pouco da atividade agropecuária e ele também vai trazer um pouco das aulas anteriores que, como eu disse, envolvem conteúdos como domínios morfoclimáticos e também os biomas. Então, aqui nós temos a nossa atividade e vocês vão observar que ela é do livro A Prova Enem, Ciências Humanas. Ela está no livro do primeiro ano de Geografia, lá na página 63. Observem o mapa junto comigo. Vamos analisar esse mapa. Olha que interessante. Ele é dividido em várias tonalidades e ele é dividido por várias características. Olha a dinâmica do mapa. Por exemplo, aqui a gente percebe na cor verde, está representando o domínio amazônico. Já vimos essa aula sobre domínios morfoclimáticos. A gente percebe também aí o limite da floresta amazônica, a gente tem o limite dessa floresta, a gente tem a área hoje representada pelo arco do desmatamento também nesse mapa. Vocês vão observar aqui, ó, na parte 3 da legenda lá embaixo, o arco do desmatamento. A gente tem a área representada pelo Pantanal, a gente tem a área representada aí pelos domínios do Cerrado, domínio da Caatinga, o processo aí que sofre a desertificação, algumas áreas que sofrem desertificação. A gente tem a parte também, o limite da floresta caducifólia. A gente tem uma parte representada também pelos desabamentos, pelo domínio dos campos, pinheiros e também uma área representada pela altitude. Então, esse mapa ele traz diversas informações. Ele traz uma gama enorme de informações que, como eu disse, já foram discutidas na aula anterior. Agora nós vamos analisar a questão. Considerando todo esse mapa, todas essas informações, considerando os seus conhecimentos sobre os biomas brasileiros e a ação humana sobre eles, vamos assinar a alternativa correta. Bom, olha só. A letra A diz o seguinte: o sertão nordestino, a área de Caatinga, passa por um processo de desertificação recorrente da grande produção de trigo, soja, café e laranja, característica do plantation tropical. Como eu disse, essa questão é uma junção de vários conteúdos anteriores. E lembrando também que na aula anterior sobre agropecuária, a gente viu a distribuição da atividade agropecuária dentro de cada região brasileira. E a questão A diz que o sertão nordestino, na área que compreende a Caatinga, passa por um processo de desertificação. Ok, porém ele diz que foi decorrente aí da grande produção de trigo e de soja, também de laranja, característica do plantation tropical. A letra B diz
O complexo Pantanal é uma faixa de transição. Essa característica de faixa de transição foi dada por Aziz Nassib Abissaber quando ele dividiu o Brasil em domínios morfoclimáticos, e ele diz motivo pelo qual apresenta formações vegetais heterogêneas, ou seja, espécies diversificadas, como cerrados, florestas, campos e até mesmo área de caatinga. É formado por terras baixas que sofrem inundações em parte do ano e que permite a deposição de sedimentos e nutrientes que fertilizam o solo. O Pantanal, com cerca de 140 mil quilômetros quadrados, é ameaçado pela pecuária bovina, que compacta o solo, pela contaminação por meio do mercúrio relacionada à extração do ouro. Ele também sofre aí pela contaminação por agroquímicos utilizados na atividade agrícola e pelo assoreamento, que é uma consequência da agricultura desenvolvida aí nas bordas do Pantanal. A questão B, aliás, a letra B, perdão, ela vem com várias informações. Como eu disse, informações essas que a gente vai trazer das aulas anteriores. A letra C diz: o ecossistema dos pinhais, mata de araucárias, foi afetado pela ação humana por meio da extração da madeira e do avanço da agropecuária. Mas ainda restam mais de 70% de vegetação original preservada, porcentagem que cresce ano a ano devido a um intenso reflorestamento. Letra C diz que é uma floresta ameaçada, que foi uma floresta bastante afetada pela ação humana, mas que ainda resta aí 70% preservada. Vamos então à letra D. A letra D diz: os pampas no extremo sul do Brasil passam por um processo de degradação ambiental gerado pela agricultura da soja, arroz, milho e etc., e pela pecuária bovina, que provoca processos erosivos que resultam nas chamadas vossorocas. Atualmente, a vegetação de floresta subtropical dos pampas está sendo substituída pela silvicultura de eucalipto e pela extração do látex da seringueira. Isso, a alternativa está se referindo aos pampas. Extração do látex nos pampas. Vamos para a alternativa E. As encostas da Serra do Mar, no domínio da Mata Atlântica, apresentam desabamentos causados pelos períodos de seca prolongado típicos da região. Por causa de seu peso, as árvores forçam o solo que não conseguem sustentá-las e desaba. A alternativa E vem com uma questão bem interessante. Ela discute, por exemplo, que a Serra do Mar, no domínio da Mata Atlântica, vai apresentar desabamentos causados pelos períodos de seca prolongado. A gente já viu todas as características desse domínio da Mata Atlântica e um deles, posso dizer para vocês, não é a seca, ok? Gente, então, com todas essas informações que nós vimos na alternativa A, alternativa B, C, D e E, chegamos à conclusão que a alternativa correta é a letra B. Muitas informações e, como eu disse, muitas informações associadas a vários conteúdos que já vimos durante essas aulas. Professora, por que não pode ser a alternativa, por exemplo, por que não pode ser a letra A, professora? Porque ele fala, por exemplo, que a caatinga passa por um processo de desertificação, até aí ok. Só que ele fala que é em decorrência da grande produção de trigo. Então esse é um erro, por isso que a alternativa está errada. Por que não é a alternativa C? Porque fala que essa vegetação ainda se encontra aí 70% preservada. Também uma informação equivocada. Por que não pode ser a alternativa? Por que não poderia ser a alternativa D?
porque ele associa a extração do látex aqui aos pampas. E ele até cita que os pampas é uma floresta, como a gente sabe, subtropical. E o látex, ele é extraído da seringueira, que é uma vegetação de floresta equatorial úmida. Então, a letra C está muito errada, bastante equivocada. De forma alguma, podemos marcar ela como opção correta. E a letra E, por que está errado? Já dei a dica, quando ele fala desses desabamentos aí associados aos períodos de seca. E uma das características do domínio da Mata Atlântica é justamente a presença aí da umidade. Então, a alternativa correta é a letra B, o Complexo do Pantanal, uma faixa de transição, já falava, Nazis Acib-Absabe, motivo pelo qual vai apresentar diversas formações vegetais e também apresenta aí diversos impactos causados pela ação antrópica, então é uma região bastante ameaçada e todas essas ameaças citadas na questão estão corretas, justamente pelo avanço da pecuária, pelo avanço da atividade agrícola, toda a contaminação causada naquele local, então a alternativa correta é a letra B. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida e para rever essa aula ou as demais aulas, acessem as nossas plataformas e até mais.